Assim como as pessoas, a sociedade também muda. E na sociologia, essa mudança social define mudanças em símbolos culturais, normas de comportamentos, organizações sociais e assim por diante. E hoje nós convidamos o professor Cássio Luz para explicar para a gente a visão sobre mudança social de três sociólogos importantes. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Júlia. Professor, vamos começar falando sobre a visão de Karl Marx? Claro, para que os nossos alunos possam compreender o pensamento de Karl Marx, é importante que eles estudem, se aprofundem sobre as transformações que ocorreram no contexto do século XVIII. Entre essas principais revoluções estão a Revolução Industrial, que aconteceu por volta de 1760, e a Revolução Francesa, que ocorreu em 1789, que iniciou-se em 1789. Essas revoluções provocaram uma série de mudanças sociais nos contextos sociais das sociedades francesa e inglesa, como a prostituição, o desemprego, a criminalidade. Isso fez com que surgisse uma série de pensadores sociais que buscavam encontrar soluções para esses problemas sociais para ajudar os governantes na manutenção da ordem, da paz e do progresso social. Entre esses pensadores está Karl Marx. Karl Marx foi um pensador extremamente importante no campo das ciências sociais, porque ele estudou a exploração da classe trabalhadora no continente europeu. E Karl Marx entendia que o principal fator para a mudança social no contexto social do século XIX seria uma revolução organizada pela classe trabalhadora, a qual Karl Marx chamava de proletariado. Essa revolução viria através de uma luta de classes entre proletariado e burgueses, fazendo com que os proletários chegassem ao poder. Bom, professor, interessante. E agora a gente pode saber, entender um pouquinho da visão de Max Weber sobre a mudança social? Sim, Max Weber também foi um pensador extremamente importante, já considerado sociólogo, diferente de Karl Marx, que é considerado por muitos estudiosos como um filósofo social. Max Weber já era considerado um sociólogo, ou seja, ele estudava cientificamente as mudanças sociais. E para Max Weber, o principal fator para a mudança social seria a transição de uma sociedade baseada em ações afetivas e dominação tradicional. A ação afetiva é aquela ação que nos faz agir, que conduz à ação social baseada nos sentimentos, no medo, no ódio, no preconceito. Já a dominação tradicional, como o próprio nome já diz, é aquela dominação baseada na tradição, no respeito que um tem pelo outro. Então, o governante, ele governa com base no respeito que ele conquistou através da tradição que lhe foi herdada, que lhe foi imputada. Então, esse governante ele vai governar com base na tradição. Para Max Weber, a mudança social ela vai consistir nessa transição da dominação tradicional para a dominação burocrática, onde os governos, os governantes de todo o mundo, iriam governar as sociedades baseada, fundamentada num corpo de servidores públicos estabilizados, especializados em determinadas áreas, onde pudessem fazer com que essa máquina pública funcionasse para que os governantes pudessem proporcionar o bem-estar social para a população. E para encerrar, professor, a gente quer saber então a visão de Émile Durkheim sobre essa mudança social. Émile Durkheim também foi um pensador extremamente importante, também considerado um sociólogo por ter também estudado cientificamente as mudanças sociais. Para Émile Durkheim, a mudança social consiste na transição da sociedade mecânica para a sociedade orgânica. As sociedades mecânicas são aquelas sociedades baseadas em relações afetivas, próximas. Por exemplo, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, ela seria uma comunidade ou uma sociedade mecânica. Para Émile Durkheim, essa sociedade mecânica, ela passa por um processo de transição até chegar a uma sociedade orgânica, a sociedade complexa, a sociedade urbana industrial, a sociedade que nós vivemos hoje, a sociedade baseada em relações complexas de trabalho. Então, para Durkheim, é o trabalho que vai definir essa mudança, essa transição da sociedade mecânica para a sociedade orgânica. Obrigada, então, ao professor Cássio Luz por ter estado aqui na nossa sala de entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Muito bem, e vocês continuam com a aula aí com os professores.